Boa noite a todos, todas. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao Denkoroku, os anais da transmissão da luz, né? Ou da iluminação, ou do despertar, ou da tocha, enfim. Várias traduções possíveis. Nós estamos no capítulo 2, o capítulo referente a Ananda. E antes da gente começar o texto em si, eu só gostaria de lembrar algumas coisas, né? O Denkoroku, ele é um texto muito importante dentro da nossa ordem, da Soto Zen, né? Por quê? Porque ele é um texto escrito por Mestre Keizan. Então, uma das questões assim importantes dentro da nossa ordem é que a gente tem o que a gente pode chamar em japonês de Ichibutsu Ryoso, né? Um Buda, dois ancestrais. Então, por um exemplo, se o Choshin-san colocar a imagem de fundo dele e colocar um pin pra gente ficar preso nela, vocês vão ver que tá ali o nome do dojo, e aí a gente tem ao centro, ao fundo, né, é claro, o Buda Shakyamuni, e aí à direita nós vamos ter o mestre Dogen, e à esquerda nós vamos ter o mestre Keizan. Ok, Choshin-san, muito obrigado. Por que isso, né? Mestre Dogen, ele vai à China e traz os ensinamentos dessa escola, né? Da Kaldong, que é a escola Soto, né? Da China para o Japão. O mestre Keizan, ele difunde, junto com os alunos dele, né? Os ensinamentos dessa escola para o Japão inteiro. E uma das coisas que Mestre Keizan escreve ao longo da sua vida é o Denkoroku, que é um texto assim importantíssimo para a gente, né? Porque Mestre Keizan, ele vai narrando como se dá o despertar para cada um dos nossos mestres ancestrais. E aí eu também tenho que recordar que isso não é um relato histórico, porque Mestre Keizan nunca pretendeu que fosse um relato histórico de fato, né? Mas através dessas histórias ele vai usando de meios hábeis para nos passar os ensinamentos básicos da nossa escola. Assim como o mestre Dogen faz isso com o Shobogenzo, que são os anais da transmissão, que é o correto, é o olho do tesouro verdadeiro, né? Do Dharma corretamente transmitido. E Mestre Keizan tenta explicar exatamente isso, esse Shobo, né, esse tesouro verdadeiro, né, Shobo Genzo, né, desse Dharma que é transmitido, dessa visão de Dharma que é transmitida, né, ou seja, desse olhar no mundo que é transmitido. Então, é isso, assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando o Mestre Keizan. E através de quem, né? Porque assim, Mestre Keizan por Mestre Keizan em si já é difícil, né? Então assim, eu sempre gosto de usar uma frase que um monge amigo meu sempre coloca assim em questionamento, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Então eu gosto de lembrar assim, quem sou eu para falar qualquer coisa de Mestre Keizan? Eu gosto de lembrar que eu não sou ninguém.
Então, o que a gente está fazendo é estudando o mestre Keizan através dos olhos de Inoue Genroshi. E Inoue Genroshi foi um grande mestre do século XX, assim, 19 para 20, né? Ele foi Godo, né, de Sojiji Soin, e ensinou a muitos mestres, e o meu professor Saikawa Roshi, ele estudou um tempo com Inoue Genroshi também, né? E tinha uma admiração muito grande pelos ensinamentos de Inoue Genroshi, né? Então o que nós vamos fazer aqui é estudar em cima do texto de Inoue Genroshi. Então no encontro anterior, que estará linkado em algum local desta tela, o editor que lute, é, é, nós falamos do texto base desse capítulo, né, do capítulo 2. A partir do encontro de hoje, nós vamos começar a estudar a interpretação de Gien Roshi sobre esse texto, né? O editor que lute também, é, há muitos anos atrás, ocorreu um clube de leitura em meio à pandemia do Jiro Sanzenkai, que é o grupo de zazen que eu coordeno. Muito bem, depois de problemas técnicos, como eu estava falando, eu acho que eu estava falando sobre isso, é, esse texto ele foi estudado no clube de leitura na época da pandemia e no clube de leitura do Jiro Sanzenkai. Então, como eu estava falando novamente, o editor que lute, em algum local deste vai ter um link, provavelmente aqui, eu acho, com o vídeo. Eu não lembro quem foi na época que comentou sobre a Nanda, mas nesse clube de leitura o que a gente fazia era pegar um capítulo do Denkoroku. Então, nós estudamos alguns capítulos. Na época, usamos a tradução de Koen Sensei, do grupo dela, se eu não me engano, nos primeiros capítulos, e depois eu traduzia direto do japonês para o português. A tradução que a gente está usando agora é a tradução do Choshin-san, que é uma tradução a partir do inglês. E essa tradução a partir do inglês é uma tradução que foi feita pelo Daigaku Hume, que é um grande mestre nos Estados Unidos, e a Omae, deixa eu ver o nome dela, a Keiko Omae, né? Então é uma tradução a partir a tradução que a gente tem agora é uma tradução para o português a partir dessa tradução para o inglês, né? O livro original é em japonês, e aí o Daigaku Rume, ele tá ainda no processo de tradução, né? Então, o que a gente tem em mãos agora é o primeiro volume de provavelmente 4 volumes, né? O segundo volume deve sair ainda esse ano, e esse primeiro volume saiu no ano passado, ou no ano retrasado, 24, no ano retrasado. Então eu tive esse volume em mãos quando eu fui ao Japão no início do ano retrasado. E, bem, vamos ao texto, né? Então, antes de começar o texto em si, a gente sempre faz o poema de abertura dos sutras, né? E de abertura dos estudos do Dharma. Então, até agora o que a gente estava fazendo era um pequeno prólogo, né? Um introito. Então, vamos juntar nossas mãos palmas com palmas para recitarmos o Kai Kyoge. Kai Kyoge
Mojo jin jin mi myoho hyaku senman gonam sogu ga kon ken mon tokuju ji gange nyorai shin jitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mojo jin jin mi myoho hyaku sen mango nam sogu ga kon ken mon tokuju ji gange nyorai shin jitsugi. Então, vamos nós, né? O registro sem forma da transmissão da iluminação. Um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Kei Zanzend, Inoue Genroshi, tradução para o inglês Daigaku Hume, Keiko Oomai, tradução para o português Choshin. Essa tradução foi feita esse ano, né? Então, essa tradução, ela não é uma tradução oficial, já aviso logo, por questões de direitos, né? Então, não é uma tradução oficial, é uma tradução para estudos, então não tem também uma conotação de valor comercial, né? Estamos usando aqui para estudarmos. Então, vamos lá. Estamos aqui na parte dos comentários. Então, já lemos o texto base e agora vamos aos comentários, né? E aí eu gosto de lembrar uma coisa, né? O Zen ele tem um método muito específico de estudar o Dharma. E os grandes mestres do Zen fazem isso há séculos. Não é uma coisa nova. Esse método que nós utilizamos para estudar o Dharma, que é o quê? A gente pega uma frase e estuda aquela frase. A gente não inventa nada, né? A gente apenas olha aquele texto e procura extrair daquele texto o máximo de significados possíveis ou a leitura que a gente consegue fazer em cima desse texto, né? Ou seja, a gente vai estar fazendo exatamente o que Mestre Keizan fez. Quando a gente olha o texto base do Denkoroku, a gente tem o Honsoku, que é o caso principal, o caso raiz, né? E aí, abaixo do Honsoku, a gente vai ter o Kigen, que são as circunstâncias em que aquilo acontece, né? E aí, além do Kigen, a gente vai ter o Nentei. Ou seja, a gente tem um caso raiz, o Honsoku, e as circunstâncias fundamentais em que aquele caso vai acontecer. E aí, em cima desses dois textos, a gente vai ter o que a gente chama de Nentei, que é o que Mestre Keizan fez. Então, quando a gente olha a investigação do texto, aí sim são palavras de Mestre Keizan. E aí o que Mestre Inoue Genroshi faz
Em cima dessas investigações, ele comenta. Então, Mestre Keizan está comentando um texto raiz chinês clássico e Guien Roche está comentando em cima desse texto de Mestre Keizan. E eu vou dar aqui alguns apontamentos e a gente conversa, né? Eu acho importante isso, a gente fazer trocas, né? Então, se vocês puderem, pelo menos tentar lembrar de algum ponto importante durante esse diálogo que a gente vai ter, para colocar para a gente conversar, né? Seria interessante. Então, vamos ao texto, né? Voltando lá. Muito bem. Então, comentário. E aí é mestre Inoue Guienroshi já falando, né? Então, nas circunstâncias fundamentais. O venerável Ananda era de Rajagra e do clã Kshatriya. Seu pai, o rei Dronodana, ou Sudodana, né? Era o irmão mais novo desculpem, o seu pai, o rei Dronodana, era o irmão mais novo do rei Sudodana, que era o pai de Shakyamuni Buda. Como filho do rei Dronodana, o venerável Ananda era primo do Buda, né, de Shakyamuni Buda. É exatamente como diz aqui no texto do registro da transmissão da iluminação. Isso são palavras de Gyan Roshi, né? Em sânscrito, o seu nome era Ananda, que significa jubiloso ou alegre. Ele nasceu na noite em que o Tathagata, o Buda Shakyamuni, alcançou o caminho. Ele era realmente um homem bonito. E é interessante esse termo, né? A gente vai conversar um pouco sobre ele. Em todos os 16 grandes reinos vizinhos, havia muitas pessoas, mas nenhuma delas se comparava a Ananda em termos de semblante e compostura. As pessoas que o viam sentiam alegria simplesmente ao ver seu rosto. Essa era a razão do seu nome. Portanto, podemos entender que Ananda era uma pessoa que realmente inspirava alegria em outras pessoas. A sina das pessoas, sua felicidade ou prosperidade, é algo misterioso. Dessa forma, Ananda foi abençoado com a boa sorte desde o início. Quando uma pessoa assim alcança o caminho, isso se espalha vastamente. E é interessante isso, né? É, Em outros textos, ao longo do cânone budista, tanto do cânone clássico, né, e dos textos em Pali, em que Ananda aparece na narrativa do texto, né, é interessante porque Ananda é sempre uma pessoa que traz esse sorriso, essa alegria, esse, esse bem-estar para a galera. E isso, de certa forma, também causou problema para o nosso amigo Ananda. E aí, fofocas do Dharma à parte, existe um sutra chamado Surangama, em que é um sutra importantíssimo para a tradição Zen. É nesse sutra que Shakyamuni Buda explica a prática. Ele aprofunda as explicações minuciosas sobre a prática de jhana e fala sobre os aspectos místicos dessa prática, né? Então, esse texto, Surangama, é um texto que durante séculos foi parte da nossa liturgia diária. Agora ele é usado só em alguns momentos específicos litúrgicos, mas ele ainda está presente na nossa liturgia, né? Na liturgia, quando eu falo nossa liturgia, da escola Soto Zen, né? Então, a escola Soto Zen, em algumas ocasiões durante o ano, recita o Dharani principal desse sutra. Mas por que eu estou falando desse sutra? Porque esse sutra conta a história em que Ananda ele ele vai pedir esmola
em uma casa de cortesãs e ele acaba sendo cooptado a entrar nessa casa. E aí Buda Shakyamuni, que estava longe, né, estava dando uma palestra em algum lugar, de repente, assim, acende o alerta, né, o Bluetooth estava ligado, e aí a Nanda aperta o botão de emergência, e aí acende o alerta em Buda Shakyamuni, e Buda Shakyamuni transporta não só a Nanda, como a cortesã que o cooptou para o seu salão do Dharma e começa a explicar o Dharma. E olha só que cena mais inusitada, digamos assim. E então o nosso amigo Ananda, ele é protagonista de algumas cenas um tanto quanto hilárias ou inusitadas dentro das histórias dos sutras. E aí, com isso, o Buda Shakyamuni usa de meios hábeis para explicar o Dharma para Ananda e para a cortesã, que no final atinge o estado de budeidade de Bodhisattva antes do próprio Ananda, inclusive. Mas tudo bem. Voltando ao texto, Ananda é essa figura que inspira os outros, né? Por quê? Além de tudo, ele teve a boa sorte ou a sina, como aponta Guien Roshi, de ter uma boa memória, né? Então, Ananda conseguia lembrar exatamente as palavras do honrado do mundo, né, do Tathagata, né, de Shakyamuni Buda. Talvez seja por isso que ele era uma pessoa alegre, né? Provavelmente. Mas isso são especulações minhas, é minha interpretação em cima dessa história toda. Mas voltando ao texto, o mestre Guian Hiroshi vai falar sobre isso, né? A sina das pessoas, sua felicidade e prosperidade é algo misterioso. Dessa forma, Ananda foi abençoado com a boa sorte desde o início. Quando alguém, uma pessoa assim, alcança o caminho, isso se espalha vastamente. Esse despertar, né? Essa possibilidade de alcançar o caminho, né? E aí vamos ao texto em si. Então, dentro do texto, vocês vão estar acompanhando mais à frente no vídeo, né? E para quem não está acompanhando, o texto ele vai ter uma parte em itálico, né? Que é o texto raiz em si, né? Que é o texto principal, e em seguida a parte normal é o próprio Guien Roshi falando, né? Então vamos à parte da investigação. Então, o mestre Keizan diz: Ananda já era o principal em ouvir, possuindo amplo conhecimento e grande realização. Ele serviu como assistente do Buda por 20 anos. E não houve parte dos ensinamentos do Buda que ele não tenha ouvido. Também é claro que ele estudou todos os aspectos do comportamento do Buda. Então, quando o Buda transmitiu o tesouro do verdadeiro olho do Dharma, Shobo Genzo, para Mahakashyapa, Macacachô, ele também o confiou a Ananda. Assim, o Buda Shakyamuni aprovou Ananda ao mesmo tempo em que aprovou Mahakashyapa, Macacachô, dizendo-lhe: você deve ajudar em sua propagação. E aí são palavras de Buda para Ananda, né? Ou seja, ajudar Macacachô na propagação do Dharma. Por essa razão, Ananda acompanhou Mahakashyapa por 20 anos, durante os quais não houve parte do tesouro do verdadeiro olho do Dharma que ele não tenha penetrado. Nesse trecho, portanto, somos levados a entender que a memória de Ananda era excepcionalmente boa e que ele era muito meticuloso em sua prática diária. Assim sendo, e aí mestre Keizan, né? Assim sendo, essa história deve ser tomada como prova de que o caminho dos nossos professores ancestrais é incomparável
ao de outras escolas. Ananda já era o principal em ouvir, possuindo vasto conhecimento e grandes realizações. Como é dito aqui, aí mestre Guien Roche falando, né? Ananda era um homem com uma memória prodigiosa. No entanto, o caminho de Buda não pode ser transmitido ou aprovado simplesmente por meio do aprendizado e da memorização. É aqui que a seita Zen difere de outras escolas do budismo. Ou seja, é aqui que a escola Zen se difere de outras escolas. E é importante a gente abrir um disclaimer aqui. É, essa fala, ela pode, de certa forma, parecer um pouco arrogante, né? Mas o que a gente está vendo aqui é tanto o mestre Keizan quanto o mestre Inoue Guien Roshi, mostrando que na nossa escola, na escola Zen, a gente tem um método, uma metodologia. E a metodologia é essa metodologia que foi seguida pelos nossos mestres ancestrais. Então, o ponto colocado aqui não é que a escola Zen é melhor do que as outras escolas. Não é isso que está sendo colocado aqui. O que está sendo colocado aqui é que nós temos um método, nós seguimos um método. Esse método tem funcionado ao longo dos séculos para a gente, de alguma forma, né? Então, é um método, como existem outros métodos possíveis. Então, várias escolas, várias tradições budistas, cada uma tem o seu próprio método, né? Então, é sempre bom a gente lembrar a fala de professor Ricardo Mário Gonçalves, né? Assim, nosso querido decano do budismo brasileiro que faleceu há alguns anos atrás, ele dizia que não existe budismo, existem budismos. Ou seja, existem vários budismos, né? Ou seja, várias escolas de budismo. E a nossa escola, a escola Soto Zen, é uma delas. É uma das possibilidades de praticar o caminho, de conhecer o caminho, de se inteirar com os ensinamentos do Dharma. Então, voltando ao texto, o Buda o aprovou pessoalmente de muitas maneiras. No entanto, ele, Ananda, ainda não havia recebido a transmissão do verdadeiro Dharma, nem lançado luz sobre o fundamento da mente. Então, aqui nós temos duas coisas, né? Nós temos transmissão do verdadeiro Dharma e lançado luz sobre o fundamento da mente. E aí Guien Roche vai complementar. É isto que Keizan Zenji quer dizer. Ananda não havia iluminado o fundamento da mente. Essa iluminação do fundamento da mente é a vida do Buda Dharma, o ensinamento do Buda. Gostaria que vocês entendessem isso. Guien Roshi, ele tem uma forma muito própria de ensinar o Dharma, né? Guien Roshi vai dizer, se aprofundem em zazen, né? Então, muitas vezes eu falo, sejam sinceros com o zazen de vocês, né? Eu estou usando palavras de Guien Roshi. Eu não estou inventando nada aqui, né? Se aprofundem, olhem, avancem, adentrem e encontrem o fundamento da mente. Essa mente primordial, talvez. Essa natureza da mente que permeia todas as coisas, que está aqui manifesta o tempo todo, né? Então, Ananda, ele ainda não tinha conseguido isso. Apesar de ele ter estudado muito, apesar dele ter avançado bastante no caminho, dele ter inclusive realizado o fruto do despertar, né?
realizado o estado de Arahat. Ele realiza isso, mas ele não desperta. Ele chega lá na beira do gol, só que ele ainda não faz o gol. Mas ele sabe qual é o tamanho da trave, ele sabe qual é o tamanho do campo, ele sabe as posições todas de todos os jogadores, ele sabe tudo isso, mas ele ainda não fez o gol. Então, esse é um ponto, né? Ele tá lá quase, mas ele ainda não conseguiu. Então, o texto ele segue, né? Na caverna Vaibara, quando Kashyapa foi compilar os ensinamentos que o Tathagata havia deixado, e essas são palavras de mestre Keizan, Ananda ainda não havia realizado o fruto e, portanto, não estava apto a entrar naquela câmara. Ele não tinha permissão para entrar. Naquele momento, Ananda refletiu em particular, e esse é um termo importante, e rapidamente realizou o fruto do estado de Arahat. E aí Genroshi dá continuidade. A expressão refletiu em particular indica que Ananda trabalhou nisso meticulosamente. Contudo, realizou o fruto do estado de Arahat ainda não é grande iluminação. Essa é meramente a condição de matar os ladrões. Então, podemos dizer que ele havia desenraizado as aflições delusórias a tal ponto que elas não germinariam novamente. E esse é um ponto importante aqui também, né? Ele tinha se tornado uma pessoa realmente boa, mas isso é diferente de verdadeiramente alcançar o caminho. Em todo caso, ele havia provisoriamente erradicado as ilusões e aflições comuns, o que é a marca de um arahat. Quanto à orientação de sua prática, ele ainda não havia alcançado grande iluminação, o grande despertar. Mas em termos de suas atividades diárias, havia removido a separação entre si e as coisas, de modo que essa totalidade se tornou o curso de sua vida. Ir assim tão longe é certamente uma coisa boa, mas, apesar de tudo isso, ainda resta algo não resolvido. Só esse parágrafo aqui dava para a gente passar um semestre inteiro estudando. Dentro desse parágrafo, a gente tem muitas coisas, né? Então, quando a gente ouve Guien Roche falando que essa é meramente a condição de matar os ladrões, então podemos dizer que ele havia desenraizado as aflições delusórias a tal ponto que elas não germinariam novamente. Genroshi está nos lembrando das sementes kármicas, né? E aí ele está comparando num pano, e usando um pano de fundo de um conceito budista muito importante, as ilusões e as aflições como algo que germinou de alguma semente kármica que de alguma forma encontrou um solo fértil na nossa mente. E esse é um conceito importante, né? Porque essas aflições delusórias, elas não vão ser originalmente nem coisas boas nem coisas ruins, né? Elas vão apenas ser coisas, porque o karma, o conceito de karma, e aí isso é outro conceito que a gente poderia passar bastante tempo estudando, né? É um, é um conceito muito específico, principalmente dentro da nossa tradição, dentro da Soto Zen, né? O karma ele não é nem bom nem ruim.
ele é um conjunto de causas e condições que levam a uma ação. A palavra karma em sânscrito é isso, né? É ação, é um ato, é um quase um vir a ser, né? Que os filósofos não me ouçam, mas é quase um vir a ser, né? E para isso acontecer, tem que haver causas e condições. E essas causas e condições, elas, elas vão surgir de outras ações, e assim, simultaneamente, causas e condições. E as próprias ações, elas vão coexistir, né? Então, quando a gente pensa nas sementes kármicas que são plantadas, são as sementes frutos advindos dessas causas e condições que a gente não entende muito bem, mas elas estão ali, né? Ananda, ele consegue fazer com que essas sementes não germinem, né? E essa é uma das marcas dos arahats. Eles têm uma conduta tão equânime que os karmas negativos e os karmas positivos eles não brotam mais, né? Eles estão ali num estado de em que essas aflições mentais advindas dessas sementes kármicas, elas não germinam. Guien Rocha, ele continua no texto, né? Ele tinha se tornado uma pessoa realmente boa, mas isso é diferente de verdadeiramente alcançar o caminho. Em todo caso, ele havia provisoriamente erradicado as ilusões e aflições comuns, o que é a marca de um arahat. Quando a gente erradica as ilusões e aflições comuns, a gente percebe as coisas como elas realmente são. Quanto à orientação de sua prática, ele ainda não havia alcançado grande iluminação. Mas, em termos de suas atividades diárias, havia removido a separação entre si e as coisas, de modo que essa totalidade se tornou o curso de sua vida. Ou seja, ele de fato, ele vê as coisas como elas realmente são, que não são separadas, né? Então, uma das coisas que faz a gente perceber o mundo como mundo é essa separação, né? A gente percebe que as coisas são separadas da gente, né? Eu, Shoei e esse sino, eles são coisas separadas. Mas, em uma verdade última, nós fazemos parte da mesma coisa, né? Ananda já tinha percebido isso, né? Ele já havia removido a separação entre si e as coisas, de modo que essa totalidade se tornou o curso de sua vida. Mas, com relação à prática, ele ainda não havia alcançado o grande despertar, a grande iluminação. Ir assim tão longe, certamente é uma coisa boa, o texto fala, né? Mas, apesar de tudo isso, ainda resta algo não resolvido. E aí o texto, ele vai seguir, ele vai continuar. Então, quando ele tentou entrar, e aí é lembrando que Ananda está tentando entrar na caverna onde os outros discípulos que realizaram o estado de Arahat estavam, Kashyapa, né, Makakasho, disse: se você já alcançou a realização do estado de Arahat, deve demonstrar seus poderes supranormais e entrar. Naquele momento, Ananda manifestou um corpo minúsculo e entrou pelo buraco da fechadura.
finalmente entrando na caverna Vaibara. E aí Genroshi fala, né? Imagino que muitos de vocês acharão essa expressão difícil de aceitar em sentido literal. Mahakashyapa Makakasho disse: você deve demonstrar seus poderes supranormais e entrar. Em resposta, Ananda manifestou um corpo minúsculo e entrou pelo buraco da fechadura. Na verdade, porém, todos nós podemos fazer isso. Se entrar pelo buraco da fechadura não fosse algo que qualquer pessoa pudesse fazer, todos nós estaríamos perdidos. Contudo, quando interpretamos de forma equivocada com nossa forma de pensar ordinária, entenderemos essa expressão como se o corpo físico de Ananda tivesse se tornado tão pequeno que ele pudesse entrar por um buraco de fechadura. Isso é simplesmente impossível. Palavras de Guien Roche. Se interpretarmos desta maneira, parece um conto de fantasia. Com esse tipo de mal-entendido, as pessoas podem pensar que o objetivo principal do Buda Dharma é obter poderes divinos semelhantes aos de um Deus. É verdade que muitas pessoas gostariam de ter tais poderes, mas isso não tem nenhuma relação com o Buda Dharma. De qualquer forma, Ananda finalmente entrou na caverna Vaibara e se juntou aos outros discípulos. Todos os discípulos disseram: Ananda, como assistente do Buda, ouviu muito e possui vasto conhecimento. Disseram que ele tinha uma memória inabalável do que o Buda havia ensinado e podia recitar todos os ensinamentos sem a menor omissão, de modo que era como se um vaso cheio de água fosse despejado em outro vaso sem derramar nem mesmo um pouco. Por esta razão, eles então pediram a Ananda que recitasse todos os sermões do Buda. E aí a gente está falando do primeiro grande concílio budista, né? Como toda a assembleia de monges fez esse pedido, Mahakashyapa, Makakasho, disse a Ananda que ele deveria dar os ensinamentos no lugar de Buda. Sendo assim, Ananda finalmente abriu a boca e falou. As primeiras de todas as palavras que ele proferiu foram: assim eu ouvi. Ele então passou a recitar os vários sermões e a descrever como o Buda Shakyamuni havia ensinado em sua vida. Após a conclusão da recitação, Mahakashyapa, Makakasho, perguntou a todos os discípulos se os ensinamentos do Buda e o que Ananda havia relatado eram os mesmos ou diferentes. Em resposta, cada um dos discípulos confirmou que as palavras de Ananda eram perfeitamente claras e que nem mesmo uma única palavra havia se desviado dos ensinamentos originais do Buda. Os discípulos eram grandes arahats que possuíam as três consciências e os 6 poderes supranormais. Há uma nota de rodapé no texto do registro da transmissão da iluminação. Uma das 3 consciências diz respeito ao conhecimento de vidas precedentes. Essa é a capacidade de saber claramente como você viveu em vidas precedentes. A próxima consciência é a sabedoria do nascimento e da morte. A capacidade de saber que a verdadeira forma de si mesmo está além do nascimento e da morte. E a terceira consciência é o conhecimento da exaustão dos contaminantes, as aflições delusórias,
aquelas sementes kármicas que a gente estava falando, né? Essa é uma condição na qual nem mesmo um só pensamento surge em relação às coisas. E aí aqui a gente está falando de conceitos budistas muito complexos. Para quem está iniciando no budismo agora e está dando de cara com esse grupo de estudos e com esse vídeo, a gente tem que fazer um disclaimer, né? Assim, não o que a gente está falando agora não é para amadores, digamos assim. Brincadeiras à parte, claro que os ensinamentos eles devem ser acessados por todos e eu acho que é fundamental que todos tenham a oportunidade de estudar e praticar o Buda Dharma, né? Mas a gente agora, neste momento do texto, a gente está lidando com alguns conceitos muito específicos da escola Zen. E alguns conceitos que vêm de conceitos dos grandes mestres ancestrais, como Nagarjuna, Vashubanzo, Tozan Ryokai e outros grandes mestres que vão trabalhar a filosofia budista, né? Principalmente no nosso caso, com relação à escola Yogacara e os 8 níveis de consciência, né? Enfim, budismo avançado. A gente pode, mais para frente, nos nossos encontros, estudar um pouco mais aprofundadamente sobre esses assuntos, mas nesse momento vamos, assim, passar e falar levemente sobre, né? Mas muita, sem muito aprofundamento, até porque isso demandaria alguns anos de estudo, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de quando a gente estudava algum texto em Sojiji, né? No mosteiro que eu morei durante 9 anos, né? A gente tinha aulas, às vezes mensais, às vezes a cada 2, 3 meses, né? Às vezes uma vez por ano com alguns mestres que iam como mestres convidados em Sojiji, né? E, e a gente tinha às vezes sessins de estudos, né? No esse mês de agora de junho, do dia 1º ao dia 5 ou dia 6 é o que a gente chama de Denkoya Sesshin, né? Que é o Sesshin dos estudos do Denkoroku. Então vem um mestre que vai estudar 1 ou 2 casos no máximo durante todo um sesshin. E aí eu lembro que tinha um mestre que ele estudava o mesmo caso. Eu fiquei 9 anos em Sojiji. Pelo menos uns 3 anos que esse mestre foi, ele estudava o mesmo caso. Ele estudava frase por frase do texto. Eu tive a boa sorte também de conviver com Maikawa Bokushoroshi, um grande mestre que foi Godo de Sojiji, né? Foi Inoi Godo. E ele estudava também alguns textos do Shobogenzo. A gente passava semestres inteiros no mesmo parágrafo do texto. Então, assim, seria no mínimo, leviano da minha parte querer explicar tudo de uma vez aqui. Eu não tenho capacidade de fazer isso de fato, né? Mas, de qualquer forma, Guien Roche nos brinda com essa explicação sobre as 3 claridades e 6 penetrações, né? Então, voltando às palavras de Guien Roche, ele vai dizer, né? Há uma nota, vou reler outra vez o parágrafo. Há uma nota de rodapé no texto do registro da transmissão da iluminação. Uma das 3 consciências diz respeito ao conhecimento de vidas precedentes.
Essa é a capacidade de saber claramente como você viveu em vidas anteriores, precedentes. A próxima consciência é a sabedoria do nascimento e da morte. A capacidade de saber que a verdadeira forma de si mesmo está além do nascimento e da morte. A terceira consciência é o conhecimento da exaustão dos contaminantes, as aflições delusórias. Essa é uma das condições na qual nem mesmo um só pensamento surge em relação às coisas. Os seis poderes supranormais são o olho divino, o ouvido divino, o poder de conhecer outras mentes, o poder de conhecer vidas precedentes, o poder de ser o que quer que se deseje, essas cinco, e a capacidade de pôr fim a todas as ilusões e aflições. Estando aqui, em nossa localização atual, é possível saber sobre assuntos distantes. Embora isso soe como algo especial, se você estiver verdadeiramente quieto e imóvel, esse tipo de coisa é bastante natural. E no Egen Roshi falando. Isso também se aplica ao olho divino. Por causa desse nome, você pode pensar que deve ser algo especial, mas não é. Se, por exemplo, uma pessoa aparece diante de você, é possível discernir o ser inteiro dela, vendo seu rosto ou pelos vários movimentos que ela faz. É assim que funciona. E quanto ao poder do ouvido divino, essa é a capacidade de ouvir coisas que uma pessoa normalmente não consegue ouvir. Na verdade, estamos ouvindo, estamos usando esses poderes aqui e agora, não é? E essa é uma provocação interessante de Genroshi, né? De certo modo, podemos perceber isso tão naturalmente quanto Ananda percebeu quando Mahakashapa, Macacachô, chama o seu nome. Ananda. E então, existe o poder de conhecer a mente de outras pessoas. Se você, olha só que lindo isso, né? Se você conhece a sua própria mente, então também conhecerá a mente dos outros, porque todos funcionam da mesma maneira. Eu já falei sobre o poder de conhecer vidas passadas e o poder de pôr fim a todas as aflições delusórias. Ananda deu um sermão maravilhoso, de modo que esses grandes arahats que possuíam as três consciências e seis poderes supranormais, ou seja, todos que adentram o estado de arahat, realizam essas coisas. Isso é uma das marcas, né? Não é uma coisa que só os Budas dão, não. Todos os arahats realizam isso, né? Pensaram e disseram: não sabemos. Nós nos perguntamos: este é o retorno do Tathagata ou foi Ananda quem disse isso? Eles o louvaram, dizendo: todas as águas do vasto oceano do Buda Dharma fluíram para a pessoa de Ananda. Tudo o que Buda havia dito fluiu para Ananda e um sermão maravilhoso surgiu dele. Os discípulos disseram: não há uma única palavra que se desvie do que o Tathagata pregou. Todos os sutras budistas que permanecem hoje são aqueles que Ananda recitou de memória. E é interessante isso, né? Porque Ananda ele consegue realizar essas coisas. E existe uma outra nota em um outro local que depois eu pego para vocês, que fala que esses poderes
eles não são exclusivos dos budistas. Então, das três claridades, duas delas não são exclusivas. E é, das seis penetrações, cinco delas não são exclusivas. Dos budistas, né? De nós, praticantes do caminho de Buda. Ou seja, todos os praticantes da yoga, por um exemplo, eles conseguem realizar, praticar pelo menos duas claridades e cinco penetrações. As duas claridades que eles conseguem são é, conhecer vidas passadas e ter consciência da sabedoria do nascimento e da morte. E dos poderes, eles conseguem o olho divino, o ouvido divino, o poder de conhecer outras mentes e o poder de conhecer vidas precedentes e o poder de ser o que quer que se deseje. Mas os praticantes de outras tradições, eles não conseguem o conhecimento da exaustão dos contaminantes, ou seja, conhecer como exaurir os karmas, as aflições delusórias, e eles não têm a capacidade, e aí isso é uma das, das consciências, né? Que é a consciência do conhecimento da exaustão dos contaminantes e aflições delusórias. E dos poderes supranormais, eles não conseguem, eles não têm a capacidade de pôr fim a todas as ilusões e aflições. E isso é muito interessante, né? Porque isso fala sobre, não sobre coisas que sejam exclusivas do que a gente pode chamar de budismo ou budismos, mas eu ouso dizer que isso fala sobre efeitos colaterais da nossa prática. Então, essas três claridades e seis penetrações, elas são efeitos colaterais da nossa prática, de praticar o Buda Dharma, de praticar jhana. Então, a prática de jhana, entre outras coisas, vai ter como efeito colateral isso. Então, é sempre bom lembrar, né? Os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los, né? Faço o voto de salvá-los do quê? Da minha própria ignorância, né? Em relação a eles e em relação ao mundo e a forma como eu me relaciono. E como é que eu faço isso com a prática de dhyana? Então, o zazen, que é o cerne da nossa prática, ele vai nos dar essa capacidade. Mas a gente não precisa perseguir isso. Isso vem como um efeito colateral, né? E que é o que acontece com a Nanda, né? A Nanda, apesar de conhecer muito, ele não tinha realizado o caminho, né? Então a gente pode parar no texto hoje, né? A gente está no meio da página 8, né? Terminando de falar sobre os poderes, né? E, e aí a gente pode conversar um pouco, falar um pouco, ver um pouco as dúvidas que vocês podem trazer para a gente. É, Mas Inoue Genroshi é muito generoso em trazer essa explicação, né? Porque eu vi poucas pessoas explicando sobre isso, né? Sobre essa parte do texto em específico. Então, estou aqui à disposição para vocês. Podem, se tiverem alguma dúvida, né? Estamos aí. Pode falar, Danilo. Boa noite, Shoei-san. Eu estava pensando um pouco se eu fazia essa pergunta ou não, já que eu entrei um pouco atrasado na reunião, mas a respeito do que o texto fala sobre o Ananda, eu queria saber qual que foi o erro dele, porque eu acho que umas duas vezes o texto fala que ele era uma pessoa muito talentosa,
que ele fez um sermão maravilhoso. E eu queria saber mesmo, o que que faltou para ele? O que que faltou nele para ele atingir a iluminação? Até mesmo você falou que o Ananda ele driblou o campo inteiro, chegou na cara do gol e chutou na trave. Por que que ele não fez o gol? Porque não adianta nada a gente saber as regras do jogo se a gente não jogar. O problema de Ananda foi, um dos problemas foi esse, né? Tiveram outros. E assim, o texto, ao longo do. Porque a gente está começando agora o texto, né? Então, ao longo do texto, Guien Roche vai comentar sobre isso e vai dar a explicação que ele, Guien Roche, encontra sobre isso. Que Mestre Keizan, ele dá a explicação dele, né? Tem o Nentei, né? Tem a investigação do Mestre Keizan, e Mestre Keizan fala um pouco sobre isso. É, e Guien Roche também fala isso de forma primorosa, então não vou dar spoiler, mas uma das coisas que a gente pode refletir é sobre isso. Não adianta, por um exemplo, você saber todas as regras do xadrez, né? Então vamos trazer aqui para a nossa linguagem ocidental. Eu ia falar Go, mas Go é um pouco mais complexo, então vamos falar sobre xadrez, que é todos os ocidentais. A maioria dos ocidentais já ouviu falar. Ou então dama, né? Dama é mais simples ainda, né? É só mover a peça e comer, não precisa nem pensar em peças nobres e tal, né? Não adianta nada você saber as regras do jogo de damas, se você não jogar. O problema de Ananda era, um dos problemas era esse, né? Ele se preocupou tanto em decorar, e ele, na verdade, ele não precisava nem se preocupar muito, porque ele já nasceu, a sina dele era tão boa, ele era tão. E aí, essas coisas é que eu fico indignado, né? Ele era tão bonito e tinha uma memória tão boa que ele não precisava estudar. Ele simplesmente ouvia e gravava. E o cara ainda era bonito. Então você imagina aquele, se a gente for jogar na nossa sociedade, que é uma sociedade atualmente que preza muito pelos corpos esculturais que existem por aí, forjados nas academias da vida, Ananda provavelmente era um galã desses, lindo de morrer. Que a gente olha para ele e pensa, nossa, mas deve ser burro que nem, né? Sim, sem preconceitos. Mas não, além de ser bonito, o cara ainda tinha uma memória incrível e lembrava todos os ensinamentos do Buda. Só que essa era a sina dele, né? No final das contas, ele não conseguiu praticar. E aí Mahakasyapa, com seus meios hábeis, traz Ananda para a prática. Traz Ananda para veja a prática. Olha só que incrível, Ananda viveu do lado de Buda. Era o seu atendente pessoal durante anos, anos, e não consegue realizar o básico que 500 monges tinham realizado, que era o estado de Arahat. Quer dizer, 499, se a gente for fazer as contas, né? 500 contando com Shakyamuni Buda, que era o estado de Arahat, que era esse estado de quase iluminação. Só que o despertar perfeito ele não tinha realizado. Quem realiza isso é o macaco-cachorro. E recebe essa mente que realiza esse estado do despertar. E Buda morre. E Ananda não realiza isso. Porque fica preso a essa conceituação, a essa divagação, né? Fica preso a querer relembrar tudo, né? Fica preso na teoria. E aí Macacachô fala, Ananda, a gente está aqui fazendo uma conferência sobre os ensinamentos do honrado do mundo.
Só que se você não conseguir entrar pelo buraco da fechadura dessa caverna, você não vai, é, você não vai conseguir participar, né? E é uma pena que você não participe. E aí? Vamos lá. Se aprofunda um pouco aí, analisa um pouco melhor aí a sua mente, Ananda. É o que Mahakashapa convida a Ananda a fazer. Olha só, e nesse momento, Ananda realiza o fruto do estado de Arahat. Ou seja, Makakashô, como mestre de instrução, acessa Ananda de uma forma em que Ananda realiza o estado de Arahat. E aí, essa é a marca de um bom professor. E aí, nesse momento, a gente está vendo mais Makakashô do que Ananda, né? E é interessante quando a gente encontra essas histórias desse momento do despertar, porque o que a gente está vendo é a relação professor-discípulo. Então, Ananda ainda não tinha entendido isso, essa relação. Então, onde é que Ananda bateu na trave e não fez o gol? A trave foi uma das hastes da trave foi essa, né? A relação professor-discípulo, que Ananda de fato não realizou o pulo do gato. E aí precisou ficar sob a tutela de Macacachô, de Mahakasyapa, por mais 20 anos. Não foi 2 meses, não foi 2 anos, não foram 9 anos, foram 20 anos de prática ao lado de um mestre. Então, Ananda, que nasce no dia em que Buda Shakyamuni realiza o despertar, quando se torna adulto, se torna monge e passa a sedisha do Buda e passa 20 anos com o Buda. E aí Buda morre. E aí Ananda passa mais 20 anos com o Macacachô. E aí realiza o despertar. Ananda tinha quase 60 anos quando realiza o despertar. Quando de fato realiza e entende o caminho, né? Macacachô, então, isso é outra história. Macacachô tá lá até hoje lá na caverna lá na montanha, no Pico dos Abutres, esperando Maitreya chegar. Mas brincadeiras à parte, onde é que a Ananda errou nisso tudo? Uma das coisas foi essa, né? Foi não perceber essa relação que Macacachô percebe. Macacachô realiza o despertar por causa disso. Ele percebe. Ele percebe a mente do professor. Ananda não tinha percebido. Ananda tinha memorizado as palavras do professor. Memorizar as palavras do professor e realizar a mente do professor são coisas diferentes. Um papagaio consegue recitar o Tripitaka inteiro, se ele for muito bem adestrado. Ananda, muito mal comparando, poderia ser um papagaio. E aí o convite que a gente pode receber a reflexão é: até que ponto nós aqui, cara pálidas ocidentais, não estamos sendo papagaios, né? Não estamos sendo como Ananda. Porque a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: qual livro que eu devo ler para aprender sobre budismo? É uma pena que Ryu Shin-san não está aqui, né? Porque esse é o momento de eu brincar com ela. Eu tenho uma aluna chamada Márcia Veloso, Ryu Shin-san, que ela me fez essa pergunta. E aí foi uma das grandes brigas que eu tive com ela, que eu respondi para ela: pratique. Ou seja, pegue seus livros e queime eles. E aí, como assim? E aí, Márcia, que é doutora em física, como assim você manda um acadêmico queimar os livros? É um absurdo e tal, não sei o que lá.
Claro que isso é no sentido figurado, né? Você não precisa queimar os livros, porque até porque a gente sabe que quem manda queimar os livros na história, bem, a gente não precisa lembrar esses momentos da história, né? Mas brincadeiras à parte, se a gente se prende na conceitualização, não dá certo. Então, assim, o que que a gente faz aqui nesse grupo de estudos, por um exemplo? Antes do grupo começar de fato na parte dos estudos, que começa por volta de 7h30, 7h40, antes disso, a gente já está sentado em zazen. Pelo menos, pelo menos 30 minutos. Esse é o básico. E é o que eu falo para os meus alunos. Eu tenho alguns alunos meus aqui nessa sala que estão me assistindo, e aí para vocês na internet que não são meus alunos, eu vou falar uma coisa para vocês agora, que é uma coisa muito interessante. Se vocês fizerem 5 minutos de zazen todos os dias, vocês vão estar fazendo mais zazen do que muitos monges e monjas que supostamente se dizem praticantes. E aí isso é uma crítica que eu faço a essas pessoas. E aí esse é um ponto de advertência que eu trago para vocês. Pratiquem. Não adianta nada isso daqui que está acontecendo agora, se não existe prática. Não adianta de absolutamente nada. Então, onde a Nanda bateu na trave? Na prática. Só um parêntese que eu queria fazer aqui. Hum, Os textos realmente falam que Ananda era bonito? falam. Mas qual é, com todo respeito, qual seria a necessidade dessa informação? Porque eles falam que a Nanda causava alegria nas pessoas. Por isso que o nome dele é Ananda. O nome Ananda significa isso. As pessoas olhavam ele e ficavam alegres. Então, ou ele era um grande palhaço, o que é possível, o que é super possível, eu acho super possível. Eu sou da galera que levanta a bandeira que a Nanda era um grande palhaço. Ou ele era realmente uma pessoa muito bonita, porque as pessoas olhavam, ficavam admiradas e ficavam alegres. Não, não sou eu que estou inventando isso, pelo amor dos Budas. Tá no texto, tá no texto. Eu volto lá no texto, deixa eu voltar lá no texto, e a gente fala disso, ó. Lá no texto tá. é, Aí fala do nascimento de Ananda, né? Que ele era primo do Buda. É, Em sânscrito, o seu nome era Ananda, que significa jubiloso ou alegre. Ele nasceu na noite em que o Tathagata alcançou o caminho. Ele era realmente um homem bonito. Em todos os 16 grandes reinos vizinhos, havia muitas pessoas, mas nenhuma delas se comparava a Ananda em termos de semblante e compostura. Ou seja, ele não era só bonito, mas ele também era charmoso. As pessoas que o viam sentiam alegria simplesmente ao ver seu rosto. Essa era a razão do seu nome. Portanto, podemos entender que Ananda era uma pessoa que realmente inspirava alegria em outras pessoas. A sina das pessoas, sua felicidade e prosperidade é algo misterioso. Isso são palavras de Noegi Enroshi. Dessa forma, Ananda foi abençoado com a boa sorte desde o início. Quando uma pessoa assim alcança o caminho, isso se espalha vastamente. Uma das interpretações possíveis é que Ananda tinha esse poder magnetizador, né? Ele magnetizava as pessoas para o Dharma. Então as pessoas olhavam para ele, quero estudar o Dharma, né? Alguns mestres são assim, né?
alguns mestres têm essa capacidade, inspiram as pessoas dessa forma, né? É, mas a maioria que a gente tem é tudo, principalmente se a gente pensa assim nos séculos em que o budismo sai do norte da Índia, vai ali para vai ali região do Tibete, né? E também vai pela Rota da Seda para a China. E aí chega na Coreia e chega no Japão e agora, né? Tá aqui com a gente no Ocidente. Essa brincadeira no Ocidente acontece há 120 anos, pelo menos na nossa escola, né? É o templo mais antigo nas Américas. É um templo lá no Peru que tem 120 anos, né? Então, de 120 anos para cá, a gente tem essa cara de budismo que se mescla com os orientais, né? Mas antes disso era tudo olho puxado, meu querido. Olho puxado, muitas vezes baixinho e vesgo. Então, Ananda devia de ser realmente muito bonito. Se a gente for parar para fazer média, né? Mas brincadeiras à parte já está lá no texto, né? Então, quem sou eu para discutir com texto? Não discuto. E é isso, pessoal. É, brincadeiras à parte, eu sempre gosto de falar de Ananda porque ele é uma pessoa que realmente ele, enfim, já não está mais vivo há 2.600 anos, ele ainda continua causando alegria nas pessoas, né? Porque se a gente para pensar realmente, independente dele ser bonito fisicamente ou não, isso é só uma anedota, né? A beleza de Ananda, pelo menos para mim, tá em ele ter sido capaz de dedicar parte da vida dele a decorar os ensinamentos. Ou seja, ele ouviu tanto e ficou tão grudado aos pés de Buda, né, e do lado de Buda, ouvindo tanto Buda, que ele de fato decora o que Buda ensina, né? E é graças a Ananda que a gente tem isso hoje, que a gente está aqui hoje, né? Claro, Buda Shakyamuni, Makakasho, os outros arahats, essa galera toda, a gente deve muito a eles também, né? Óbvio. Mas é Ananda. No frigir dos ovos, né? Foi Ananda que pegou e dedicou a vida dele a isso. E olha só que bonito. Ele dedica a vida dele a isso de tal forma que até mesmo o próprio despertar dele, ele negligencia. Ele negligencia a prática dele para fazer com que as próximas gerações tivessem acesso aos ensinamentos. Então, se a gente pode pensar, mas Ananda não realizou o caminho enquanto Buda estava vivo, talvez se ele tivesse realizado o caminho, a gente teria um problema hoje. Então, eu ouso dizer que Ananda é tipo o mestre Keizan. Ele usa de meios hábeis para conseguir transmitir os ensinamentos para a próxima geração. Essa era a preocupação de Ananda. Então, se Ananda tem uma preocupação de fato, é em transmitir os ensinamentos para a próxima geração. E isso é muito bonito. Talvez isso tenha feito dele uma pessoa bonita, de fato, né? Continuamos na próxima semana. Nega waku wa kono kodoku wo motte amaneku issai ni yoyoboshi warera to shujo to minatomo ni butsudo josen koto. Oferecemos os méritos de nossa prática a todos os seres e que possamos todos juntos nos tornar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo
Oferecemos a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas e oferecemos a Mahaprajna Paramita, a paramita da sabedoria completa e perfeita, que é a mãe de todos os Budas. Muito obrigado. Boa noite. E lembre-se, em algum local deste vídeo vai ter um botãozinho para dar like, compartilhar, por favor, compartilhem, é importante para o algoritmo. É, deem like e também vai ter em algum local também um, um QR Code para o Takohatsu virtual para nos ajudar, né? Ajudar a transmitir o Dharma aí para o maior número de seres. Muito obrigado, gente. Boa noite.